Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula de gramática, sendo que nós estamos no segundo mês das aulas virtuais. Então, nós iniciamos já o segundo bimestre do ano letivo. Então, vamos lá. Vamos estudar sobre substantivo. Nós vamos estudar sobre substantivo no capítulo 5, da página 94 à página 100. Então, você já pode pegar o seu livro de gramática e conferir tudo aquilo que vai ser trabalhado na aula de hoje. Bem, para falar de substantivo, a primeira coisa que a gente tem que observar é que tudo que existe ao nosso redor tem um nome. Você já percebeu isso? Se não, comece a observar. Porque se nós não tivéssemos um nome para cada coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, nós teríamos que estar todo o tempo, pegue uma coisa para mim, coisinha, venha aqui. É complicado, né? Pois é. Cada vez que a gente utiliza o termo, né, um nome, nós utilizamos um substantivo para que a gente não fique, ei, vem cá, esse ei tem um nome, certo? Então, para isso, nós utilizamos os substantivos. Observe. Veja aí que nessa cena existe uma cadeira. Quando a gente pensa, né, em uma cadeira, a gente já associa a isso, a essa imagem que nós estamos vendo agora, certo? Então, o que nós temos aí? Quando eu digo assim, provavelmente você esteja já sentado em uma cadeira. Então, já vem na sua mente a ideia de uma cadeira, certo? Muito bem. Hoje nós temos as nossas aulas que são aulas remotas, aulas virtuais. Mas se não tivesse, nós estaríamos em uma sala de aula e não estaria da mesma forma que esses colegas que estão aí nessa cena. Veja, você está em uma cadeira, está sentado em uma cadeira e está assistindo a uma aula de uma professora, certo? Então, nós hoje assistimos às nossas aulas através da tecnologia, dos meios virtuais, certo? Então, aí você tem as novas tecnologias já sendo inseridas na sala de aula. Muito bem. Tudo isso que a gente está falando é só para a gente complementar a ideia do substantivo. Viram como os substantivos facilitam a nossa vida? Por quê? Porque se a gente não tivesse um nome para tudo, ficaria complicado a gente trabalhar, a gente conversar, a gente se dirigir a alguém ou alguma coisa. Perceba que, para nomear o que está à nossa volta, temos os substantivos, classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Vejam, são variáveis por quê? Porque vai variar em número, em gênero, vai variar, você pode ter várias maneiras de dizer uma única palavra, certo? Então, ela é variável. Então, esse substantivo, ele é variável, certo? E apresenta nomes para várias coisas. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, né? No caso, uma cidade, um país. Aí você tem a Alemanha, tem Porto Alegre. Também nomeiam sentimentos, a raiva, o amor, estados, né? A maneira que a pessoa está,
a alegria, a tristeza. Qualidades: honestidade, sinceridade. Ações, no caso aí, que derivam dos verbos, que vai ser outra classe gramatical que nós vamos trabalhar mais na frente. Corrida, pescaria e assim por diante. Então, vamos para a classificação dos substantivos. Os substantivos, eles podem ser classificados. Primeiro, ele pode ser classificado como um substantivo comum. E o que seria esse substantivo comum? É aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, cidade. Eu não estou especificando qual é a cidade. Eu estou falando da cidade de forma geral. Pode ser qualquer cidade. Por isso que eu chamo de substantivo comum. Pedra, computador, carro, cachorro, homem, caderno, todos são substantivos comuns. Por quê? Porque designam vários seres. Agora, quando a gente limita, quando a gente especifica, aí já muda a característica, já muda a classificação do substantivo. Veja, substantivo próprio é aquele que designa um ser específico determinado, individualizando. Por exemplo, quando antes mesmo de você existir, os seus pais já estavam pensando em dar um nome a você. Então, aí, ele já sabia que ia ter ou uma menina ou um menino. E aí, eles já foram pensando qual seria o nome. Então, esse nome, ele é específico, que é chamado de substantivo próprio. Laura, Fernando. Quando eu digo o nome de uma cidade, Chapadinha, Rio de Janeiro, então aí você tem um substantivo próprio. Por quê? Porque está especificando, determinando aquele ser, certo? O substantivo próprio sempre deve ser escrito com letra maiúscula. Isso aí é muito importante. Substantivo próprio, ele sempre será escrito com letra maiúscula, certo? Muito bem. Vamos prosseguir. Substantivo concreto. Substantivo concreto é aquele que designa seres que existem por si só ou apresentam-se em nossa imaginação como se existissem por si. Então, no caso, é tudo aquilo que eu posso ou imaginar ou pegar. Quando a gente usou aquela primeira imagem, aquela primeira cena, que é cadeira, quando eu falo em cadeira, você já imagina o objeto, certo? Por mais que você não esteja vendo. Por isso que é chamado de substantivo concreto, ok? Muito bem. Aí você tem um exemplo do computador. Na hora que você fala em computador, você associa logo a uma imagem. Substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquele que designa a prática de ações verbais, existência de qualidades ou sentimentos humanos. Quando eu digo a saída é ali, essa palavra saída não é a porta que eu estou falando. Porta já é outro substantivo. Saída é a prática de sair. Então, aí não tem como você concretizar, não tem como você imaginar. Você imagina uma porta, mas a porta já é outro substantivo, ok? Muito bem. A beleza. Então, quando você fala em beleza, você lembra de uma pessoa bonita, uma pessoa bela. Mas nem sempre a beleza vai estar somente em pessoas. O que é belo para você pode não ser para mim. E o que é belo para mim pode não ser para você. Então, por isso que é um substantivo que abstrato, certo? Muito bem. Vamos prosseguir. A formação dos substantivos. Como a gente pode estar formando esses substantivos? Vamos imaginar. De que maneira? Veja,
Os substantivos, quanto à sua formação, podem ser substantivo primitivo. O primitivo é o substantivo que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Por exemplo, pedra, jornal, gato, homem, que são os substantivos comuns, certo? Agora, a partir do momento que você deriva, ou seja, você, a partir dessa palavra, gera outra palavra, aí nós já temos outro substantivo, que é chamado de substantivo derivado. Veja aí, o substantivo derivado é o substantivo que provém de outra palavra da língua portuguesa. No caso aí, por exemplo, pedra, eu posso derivar da pedra, que é uma palavra primitiva, um substantivo primitivo, eu posso derivar pedreiro, pedregulho e assim por diante. Jornal, posso ter o derivado jornalista, jornalismo. Tudo isso deriva de uma única palavra, certo? Que é a palavra primitiva. Então, da palavra primitiva, nós podemos formar as palavras derivadas. Aí você tem outro exemplo, dente. No derivado, eu posso colocar dentadura. Lá no primitivo, chute, eu posso colocar chuteira no derivado. Então, nós temos o primitivo, que é aquela palavra que não origina de outra, e temos o derivado, que é a palavra que se origina de outra, certo? De uma palavra primitiva. Muito bem. Substantivo simples. O substantivo simples, ele é formado por um único radical, ou seja, não tem outra palavra junto com ele, certo? Então, o substantivo simples, ele é formado por uma única palavra, um único radical. Por exemplo, pedra, pedreiro, jornal, jornalista. Aí você tem apenas uma palavra. Tia, mas eu não estou conseguindo entender. Como é essa questão do radical? Veja só. O substantivo composto, ele é formado por dois ou mais radicais. No caso, pedra, sabão, eu tenho dois radicais, pedra e tenho outra palavra, sabão. Então, são dois radicais que se juntam para formar um único substantivo, uma única palavra. Homem-rã, passatempo. Aí você tem duas palavras juntas que formam uma única só, ok? Muito bem. Para fechar tudo, para finalizar, são palavras, o que são os substantivos? São palavras que designam seres visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Ok, entendido? Muito bem. Agora é hora de exercitar o que você aprendeu. Clique em tarefas de casa para você poder se exercitar. E não esqueça, fique em casa. Beijos, até a próxima!